Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, dando aqui prosseguimento aos nossos estudos através das resoluções de questões de concursos anteriores, desta vez estaremos resolvendo uma questão que caiu para um concurso da Caixa Econômica Federal, isso mesmo, da Caixa para o cargo de Engenharia Mecânica, prova esta que foi realizada lá no ano de 2012. Questão aí sobre gestão da manutenção, ok? Então, vamos lá para a questão, mas já de início gostaria de pedir o seu like para que você ajude este canal a crescer. E também, lembrando, se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube te informe e você prossiga aí com os seus estudos preparatórios para os próximos concursos. Pessoal, questão de número 57, aonde é dito o seguinte: como parte do acompanhamento de manutenção de uma indústria, estão sendo utilizados os indicadores classe mundial. Um desses indicadores é o TMPR, que é o tempo médio para reparo, né? Ou do inglês MTTR, que é Mean Time to Repair, que corresponde à relação entre A ou então O. Na alternativa A, ele diz que é a soma de horas indisponíveis para operação devido à intervenção para manutenção e o número de intervenções no período. Já na alternativa B, é dito que é a soma de horas disponíveis para operação e o número de falhas ocorridas no período. Na alternativa C, é dito que é a soma de horas disponíveis para operação e o número de falhas ocorridas em componentes não reparáveis no período. Alternativa D, total de horas que a equipe de manutenção utilizou em manutenções e o total de horas disponíveis da equipe. Já na alternativa E, é dito que é o total de horas programado para manutenção e o total de horas efetivamente utilizado. Agora vamos então à resolução dessa questão. Assim, podemos verificar no que consiste o tempo médio para reparo. O TMPR, ou seja, o tempo médio para reparo, abrange o tempo entre o início da falha e o momento em que o equipamento ou o sistema retorna à produção, ou seja, quanto tempo esteve fora de produção. O período inclui tempo de notificação, tempo de diagnóstico, tempo de correção, tempo de espera, remontagem, alinhamento, calibração, tempo de teste e retorno à produção. Em geral, a métrica não leva em consideração o tempo de entrega das peças, mas certamente esse é um item da estratégia de manutenção que tem grande influência no resultado final do tempo médio de reparo. Quando pensamos em equipamentos críticos, ser capaz de reduzir o índice de tempo médio de reparo pode ser a diferença entre a lucratividade e o prejuízo. Uma excessiva demora no conserto do equipamento pode significar retrabalho, perda de contratos e até o fim de relacionamentos comerciais. Agora, como medir o tempo médio para reparo? Bem, o índice de tempo médio de reparo é calculado utilizando a média de tempo que leva para executar um reparo após a ocorrência da falha. Primeiro, é preciso identificar o número de paradas e tempo de cada uma. Quando se calcula o tempo médio entre falhas, ou seja, o TMEF, já tem esse número. Veja como calcular o tempo médio entre falhas. O tempo médio entre as falhas é o tempo total disponível menos o tempo perdido dividido pelo número de paradas. A título de exemplo, vejamos. Ao longo de um certo período de tempo disponível para operar, foi observado o seguinte: tempo total disponível para operar, 24 horas.
ocorreram 3 paradas, sendo cada uma delas a primeira parada 1 hora, depois uma parada de 2 horas e por fim uma parada de 30 minutos, ou seja, a metade de 1 hora. Logo, o tempo médio entre as falhas será 24, que será subtraído da soma de 1 mais 2 mais 0,5, isso dividido por 3, ou seja, 6,8333 horas, que passando para minutos, teremos 410 minutos, foi o tempo médio entre as falhas. Assim, para calcular o tempo médio para reparo, temos o seguinte, que o tempo médio para reparo é igual ao tempo total de reparo dividido pela quantidade de falhas. Usando o exemplo anterior, teremos o seguinte resultado, que o tempo médio para reparo será igual a 1 mais 2 mais 0,5 dividido por 3, ou seja, 1,1666, isso em horas. Passando para minutos, teremos 70 minutos, que foi o tempo médio para reparo. Esse resultado indica o tempo médio que a máquina ficou parada. Fazendo um paralelo com os dois índices, conclui-se que a cada 2 horas o sistema ficará indisponível por 15 minutos. Temos então que quanto menor o tempo médio para reparo, mais eficiente é a equipe de manutenção. Portanto, está correta a alternativa A. A soma de horas indisponíveis para operação devido à intervenção para manutenção e o número de intervenções no período. Beleza? Galera, espero ter contribuído mais uma vez para os seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente também, compartilhe. Não se esquecendo de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima!